Muito bem, então vamos lá, né? Hoje nós temos o nosso Satsanga. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem-vindas a todas as pessoas aqui na sala, muito bom dia novamente, né? Todos os presentes aqui na sala. Eu vou informar aqui aqueles que estão nos acompanhando aqui. Nós temos a Kátia Magali, a Eliane Abreu, a Elizabeth de Abreu, a Ellen, a Lídia Cunha, a Luciene Codato, a Maria, a Úrsula, a Bhaktin Swamini, a Rosa, a Bhaktin Rosa, a Bhaktin Tulasi e a Vera. O Lakshmana Prabhu também está presente, a Devi está aqui do meu lado, e tem mais outros aproximadamente 33, 35 milhões de chamados devas que acompanham via Wi-Fi a nossa programação aqui, a partir da Terra. Mas é verdade, sabia? As escrituras védicas informam que existe uma rede integrada na nossa galáxia para o sistema de Wi-Fi, um sistema sofisticado baseado em mantras, que são viabilizados pela rede conhecida como Akash, que é uma rede interligada que permeia todo o universo visível. E essas informações, como elas são códigos matemáticos, e a matemática são altamente reciclável e estável, então elas podem ser transferidas via a velocidade da mente, não é a velocidade da luz, não. A luz é muito lenta para essas distâncias universais. Então, eu acho que tem o microfone aberto aí, viu, pessoal? Dá uma olhadinha quem está aí com o microfone aí, porque eu estou sentindo um pequeno ruidinho aqui. Então, nesse caso, os mantras, eles então estão configurados para fazer movimentos na velocidade da mente, o que significa que um ente ou um ser numa distância universal, escala Kardashev, nível 4, 5, nós precisaríamos de, sei lá, 100 milhões de anos-luz para chegar na velocidade da luz, com um sistema integrado por mantras akáshicos, então a gente chega em milionésimos de segundos, que é a velocidade da mente. É muito mais rápida que a velocidade da luz, evidentemente. Então, todas as falas, todos os conhecimentos que estão relacionados com a civilização védica são rastreados por essa civilização védica que é o governo. E aí, nesse caso, não importa em qual região do universo esteja, nós estamos na Terra, uma região relativamente distante de Swaga, que seria civilização nível 5, né, na escala, alguns milhões de anos-luz, mas nós somos rastreados pela rede interligada, que é o Akash, que é o sistema de vigilância universal aí, que é o sistema Akash. E os mantras, quando a civilização védica deixa os mantras nas diferentes colônias, esses mantras eles já são configurados com códigos de barra de rastreamento. Então, todas as vezes que eles são entoados aqui, provoca uma hipersensibilidade lá. É como, por exemplo, quando você faz com animais. Se você vai, por exemplo, na praia e você vê uma tartaruguinha com um anelzinho no pezinho dela, está sendo rastreado pelo IBAMA, né? Que o funcionário do IBAMA está lá, não sei, em Brasília, e a tartaruguinha está lá, não sei aonde, sei lá, uma praia lá de Salvador, sei lá, de algum lugar aí do mundo, né? Então, daqui do escritório de Brasília, o funcionário sabe exatamente o que a tartaruguinha está fazendo, onde ela está, e se ela foi sequestrada. Então, eles rastreiam tudo, né? E isso é um sistema bastante prático, inteligente, que nós humanos já temos domínio, de certa forma. Então, essa realidade é possível, só precisa ser aplicada numa escala maior, com tecnologia equivalente a uma escala maior, e o tipo de tecnologia utilizado para isso são o sistema conhecido, que é a rede interligada, chamado Akash, que é basicamente o que nós chamamos de éter. Os hinos védicos, eles são etéreos, portanto, eles são rastreáveis no éter, ou seja, no Akash. Então, a rede
que administra o universo visível, o nosso universo específico, dentro dos Vedas, fala-se num valor, num total de aproximadamente 33 milhões de funcionários. São diferentes diretores de departamentos que, por um sistema sofisticado de tecnologia, mantém rastreado todos aqueles que são candidatos elegíveis à civilização de futuro, que é a civilização védica. Então, aqueles que entoam mantras, e não apenas aqueles que entoam mantras, mas aqueles que têm comportamento equivalente a um cidadão védico. Então, esses são rastreados e, eventualmente, eles são transferidos para a civilização original também, depois que eles amadurecem em termos de ética, moral, evolução e caráter. E aí, é um sistema bastante inteligente, prático, é assim que os governos funcionam, tá bem? A civilização védica funciona assim. Então, nós não estamos sozinhos. Aqui na sala temos, então, atualmente, segundo a previsão, nós temos 33 milhões e 13 pessoas presentes assistindo e acompanhando a nossa live no momento, tá? Então, eu acho que a gente está aí num score muito bom. É que o YouTube está fora do radar, ele está abaixo do radar, então ele não reconhece, ele nem consegue registrar esse dado, mas se ele conseguisse, bugava o YouTube. Ok, mas vamos lá, vamos seguir adiante, tá? A questão aqui é a seguinte, olha só. Na próxima vida, a maioria das pessoas vai nascer em corpos inferiores. Os sábios, os sábios, pobrezinho deles, são mamães ansiosas com a esperança profunda de que os filhinhos ouçam o que a mamãe está dizendo. E, às vezes, a mamãe fica temperamental e até ameaçadora. Assim são os sábios, tá? O que acontece com os sábios? Os sábios, eles têm uma pressão muito grande sobre eles, que é educar a humanidade. Não sei se vocês já tiveram a experiência de educar filhos desatentos, filhos distraídos, filhos negligentes, não sei se já passaram por... Hoje em dia não tem mais isso, né? Os filhos hoje já nascem todos prontinhos, assim, uma maravilha. Quase não tem mais problema. Antigamente não, antigamente a mãe tinha que andar com um pedaço de pau na mão, descer o cacete no menino, e olha lá, ainda não podia ser que não dava certo ainda. Mas, né, não tinha antigamente umas mães assim meio histéricas que andavam com uma varinha na mão? Na Bíblia está escrito assim: poupe a vara e estrague a criança. Está escrito isso daí lá. A Bíblia seria um livro proibido, segundo a psicologia moderna. Banido. Poupe a vara e estrague a criança. Está escrito isso lá. Ou seja, deixe de educar seu filho e você sofrerá as consequências no futuro. Mas hoje em dia, felizmente, já acabou isso daí, né? Não tem mais varinha e os filhos estão todos educadinhos, gentis, bem-humorados, atenciosos, cooperativos. Nossa, a gente não precisa mais nem para o céu, a gente já vive no céu. Então, tá tudo certo. Vamos seguir adiante. Mas olha só. Olha só. Os sábios, eles são como mães, tá? Preocupadas e ansiosas em educar, né, uma humanidade com a característica de estar distraída, negligente e extremamente egocêntrica e orgulhosa. Não sei, vocês não, né, estão acostumados com as descrições da Lila de Jesus, né, do Cristo Lila. Né? Tem o Krishna Lila e tem o Cristo Lila, que é a Lila de Jesus, os passatempos de Jesus. E, eventualmente, ele dizia assim: Pai, ó Pai, até quando estarei entre eles? Ai, ai. Ele dizia: meus filhinhos. E de vez em quando ele fazia o quê? Ele surtava, né? Uma mãe surta, TPM fulminante, cabulosa, sumia. Ficava 40 dias, sei lá, um mês desaparecido. Aí os filhinhos ficavam procurando e tal. E daí ele voltava e dizia: bom, consigo ficar mais um tempo com vocês. E assim né? Não tem as mães, às vezes, quando fecha a porta do quarto, bate: me deixe, não vem aqui não, hein? Se vier aqui, eu vou mandar vocês direto para o céu, que já vocês pertencem a Deus mesmo, então já vai logo para ele. Então, e ninguém chega perto do quarto, porque quando a mãe está furiosa, ninguém chega. Mas então é isso, tá? Os sábios, eles têm esse comportamento de mãe, e eles ficam muito ansiosos para educar os seus filhos, para eles não cometerem erros, para eles não fazerem besteira, não falarem abobrinha. Então, eles usam vários recursos. Mães têm que ter vários recursos.
tá? Várias técnicas para conseguir conduzir essa criatura bendita, essa coisa mandada por Deus, né, até um caminho que seja seguro, tanto para ele quanto para o coração dessa mãe. Porque as mães são os seres mais vulneráveis. Não há ser mais vulnerável que a mãe. Inclusive, a prioridade de Deus são as mães, não são nem as crianças, nem os sábios, nem os adultos, são as mães. As mães são a parte mais sensível, a parte mais vulnerável de Deus são as mães, porque são elas que sofrem. Qualquer variação no campo, elas são as primeiras a sofrerem, elas sofrem mais, inclusive, elas constantemente fazem a proposta de sofrerem no lugar dos seus filhos. Por favor, passe esse sofrimento para mim. Eu ficaria mais feliz se fosse comigo e não com ele, ou com ela, no caso. Então, mães são assim. E acontece que os sábios educadores, né, os líderes espirituais autênticos, verdadeiros, maternais, na astrologia, por exemplo, é assim, no sistema de astrologia é assim, Júpiter, ou Brihaspati, ele é o mestre espiritual, tá, de toda a humanidade. E o Júpiter tem casas, lugares onde ele fica enfraquecido, lugares em que ele fica fortalecido, e lugares onde ele fica sublime, ou seja, superior. E o Júpiter, ele fica exaltado, enaltecido, no signo conhecido como Karkata, que é o signo de Câncer. Agora, olha só, Júpiter, ele é Akash, tá? O elemento que predomina nele é o Akash, que é o elemento éter, e também o elemento fogo, né, em segunda instância. E o signo de Câncer é um signo de água, né? A água neutraliza o fogo. Olha só que interessante. Então, o Júpiter deveria se sentir incomodado. Uma bola de fogo ricocheteia na água. Ela se sente incomodada. Entretanto, no signo de Câncer, o Júpiter se sente extremamente confortável e feliz no signo de Câncer. Por quê? Ali, o fogo é atenuado e o éter flui com facilidade. Ou seja, a comunicação flui, as coisas fluem, ele consegue ser entendido pelos seus filhinhos. O signo de Câncer significa mãe. Então, é um sábio com o coração de mãe e os filhinhos macios, suaves, predispostos a aprender e receber o carinho da mamãe. Então, é um ser translúcido, ou seja, transcendental também, que tem as duas características, a cabeça de um homem e o coração de uma mãe. E os filhinhos estão predispostos a serem receptivos, que é o signo de Câncer, é acolhedor. Então, essas são as características. Agora, o que acontece é que, devido aos vários recursos que o mestre tem que ter, que os sábios precisam ter para lidar com seus filhinhos, um deles é um recurso chamado hipérbole. Quem já ouviu falar nisso? Quem consegue? Aos professores na sala, por favor, pode dar uma pequena contribuição? Significa uma hipérbole. Eren, pode falar. A hipérbole é quando algo está exagerado, né? Você diz, hiperbólico. Então é algo que exagerou, que tomou uma proporção maior. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Essa é a condição. Às vezes os sábios entram nesse modus operandi exagerado, mas tem uma função realística. Por exemplo, uma mãe vai dizer para o filhinho, olha, se você chegar no portão, você não sabe, mas tem um homem do saco te esperando do outro lado da rua. Assim que você chega no portão, ele pega você pelo pescoço, vai levantando você pelo portão. Aí ele cresce, que ele é um bruxo, ele cresce, que ele puxa você por cima do portão, coloca você dentro de um saco, amarra e leva você embora. Você nunca mais vai ver a mamãe. Você quer isso? Aí a criança se apavora. Muito mais pelo fato de nunca mais ver a mamãe, até do que o ser mágico, porque ele nunca viu um ser mágico, mas a mamãe ele conhece, e perder a mamãe é muito mais terrível do que ser sequestrado pelo ser mágico, mas o ser mágico atenua esse drama, esse medo. Esse ser mágico é uma hipérbole, o fato de ele pegar no pescoço, levantar, é uma hipérbole, entretanto, sequestradores existem. O perigo existe, o perigo é real,
mas não naquela proporção que a mãe está falando. A proporção que a mãe está falando tem a ver com a intensidade da ansiedade da mãe por um perigo real. Uma hipérbole não necessariamente é falso. Uma hipérbole pode ser necessariamente, sim, uma hiper, né, significa muito, né, hipermercado, hipercard, né, hiperinflação, hiper, né, você tem uma coisa pequena, uma coisa média, uma coisa grande, uma coisa super e uma coisa hiper, tá? Então, hiperbole, né, a bólico, ou seja, de parabólica, que significa circular também, né? Então, uma hipérbole não necessariamente define uma fake news, uma falsa afirmação. É um exagero, mas não é falso. Né? É como tem aquele ditado diz, ela aumenta, mas não inventa. Tem gente que é assim, né? Fala fulano, tem pessoas que se fazem, né, assim, fofocas da vila, da comunidade, né? A família tem muito isso, né? Antigamente tinha, hoje em dia também já está acabando. Essas coisas estão acabando tudo, é uma pena. Então tem que ser rápido para usar logo as metáforas, porque daqui a pouco não tem mais nem metáforas. Mas antigamente, sempre nas famílias tinha uma pessoa que ficava fazendo esse inferninho, né? Esse caos. Sai daqui, vai na casa daquela, e vai na casa da outra, e coloca essa contra aquela, aquele contra aquele. Quando você vê, tá todo mundo... tem um programa, né? O Big Brother faz isso, né? O pessoal do Big Brother faz isso. Tem sempre um lá que faz isso daí. Então, essa pessoa que fica fazendo, levando trás e tal, criando caos, às vezes se diz assim, ela aumenta, mas não inventa. Ou seja, onde tem fumaça, tem fogo. Uma hipérbole é isso. Onde tem fumaça, tem fogo. Mas é um exagero, tá? Então, essa afirmação dos mestres é uma hipérbole, tá? Essa hipérbole tem a ver com o fato, né, da ênfase relacionada com o perigo. Tá? Existe o perigo de, na próxima vida, né, a maioria das pessoas, quer dizer, não é a maioria das pessoas. O universo ele é muito mais permissivo do que punitivo. Vamos olhar do ponto de vista científico, né? Aqui nós estamos fazendo uma análise já mais para adultos, né? Essas afirmações são para crianças. Ok? Se uma mãe diz, não usa o fogo, não liga o fogo do fogão, senão a casa vai explodir, vai todo mundo morrer. Se você fala isso para uma criança, é verdadeiro. Você fala isso para um jovem de 15 anos, você fica parecendo uma pessoa retardada. Né? O jovem de 15 anos vai olhar para você e vai, escuta, qual é o seu problema? Né? Então, tem certas coisas que você fala para uma criança, mas você não fala para um adulto por uma questão didática. Óbvio. Então, essa é uma informação que é dada para pessoas mais infantis, que são neófitos distraídos, né? É o acaso. Os distraídos vão jogar com o acaso, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Mas andar distraído não é uma proposta muito segura para adultos. Só crianças andam distraídos. Os adultos estão sempre atentos com os perigos. As crianças é que andam distraídos. Agora, quem cuida dos distraídos? Os adultos. Então, se a gente pegar esse acaso e transformar ele na pessoa suprema, no Paramatma, no protetor supremo, no cuidador supremo, na mãe suprema, no Deus supremo, aí você tem uma referência objetiva. Agora, o acaso é abstrato e não refere-se a um sistema de segurança. Então, uma pessoa que depende do acaso, ela vai estar sempre insegura. Agora, como na canção, ele está mencionando que deveria fazer coisas boas, né? Então, ele deveria viver as coisas boas. Então, aí já não é mais o acaso. Porque quando você aposta nas coisas boas, você está apostando numa realidade dimensional que é mais produtiva do que negativa. Como, por exemplo, aí você está falando de uma instância inteligente. Já é uma razão racional, estatística inteligente. Ou, por exemplo, vou colocar aqui a seguinte situação. Olha só, o universo é mais permissivo do que punitivo. Quantas pessoas tem na cidade onde você mora? Vamos dizer que tenha 100 mil pessoas, tá? Vamos colocar assim, tá bom? 1 milhão de pessoas, tanto faz. Dessas 100 mil pessoas, quantas delas nasceram perfeitamente em perfeito estado? Com 2 braços, 10, 20 dedos, 2 olhos, normalmente, pessoas inteirinhas, sem falhas de produção biológica. Tudo ok. Então, a quantidade de pessoas que nascem normais é
esmagadoramente maior do que a quantidade de pessoas que têm problemas de produtividade biológica, tá? Então, esse fato indica que o universo é mais produtivo do que punitivo. Outra coisa, o fato de haver uma sociedade humana indica que nós sobrevivemos devido ao fato de que a probabilidade da nossa sobrevivência era muito maior do que a probabilidade da nossa não sobrevivência. Então, nós sobrevivemos. Outra coisa, você olha na sua cidade, tem quantas mil pessoas? 100 mil pessoas? Quantas 100 mil pessoas vão poder tomar um cafezinho com pãozinho, com manteiga, com lanchinho, de repente comer uma fruta na mesa? Quantas dessas pessoas vão e quantas não vão? Quantas terão que sair e buscar alimento, pedir para alguém, alguma coisa assim? Então, a quantidade de pessoas que têm alimentos na mesa é esmagadoramente maior em proporção do que as que não têm, tá? Então, a quantidade de pessoas que são educadas, que são mais, sabe, que têm mais condições, é muito maior do que aquelas que não têm, tá? Então, se vê claramente que o universo ele tem na conta final, na auditoria final, ele não está no vermelho, não. Ele tem uma margem segura de lastro, ou seja, de capacidade de manutenção. Então, ele é mais produtivo do que improdutivo. Tá? Então, ele é mais superior, ele é mais progressivo do que regressivo. De vez em quando, ele dá pequenos regressos, mas ele retoma depois com muita força e refaz esse mecanismo todo aí, tá bem? Biologicamente, o universo tem esse sistema de segurança. Por exemplo, um dado estatístico que é curioso é que durante as guerras, por incrível que pareça, as mulheres, por incrível que pareça, né, logo após períodos antes de guerra e logo após período pós-guerra, logo na sequência, as mulheres reproduzem de maneira absurda. Se aumenta em 50%, 30% o nascimento de crianças. Períodos anteriores à guerra e períodos pós-guerra. Depois, volta novamente estabilidade. Né? Isso é uma estatística, é um processo biológico que a própria natureza tem de reação para repor a população, para fazer a manutenção. Tá? Então, isso é tudo já programado para ser assim, do ponto de vista da criação. Ok? Assim, a possibilidade de que uma pessoa cometa uma ação reativa, pecaminosa, é muito menor do que ela cometa uma reação positiva. Por exemplo, hoje é dia de feira, né? Você vai na feira, você vai encontrar uma pessoa, você vai numa loja, aí você atende, a pessoa vai dizer para você assim, muito obrigado, volte sempre. Ela falou, muito obrigado, volte sempre. Muito obrigado é um ato de gratidão, é piedoso, é crédito piedoso. Quando você fala muito obrigado, você aumenta o seu saldo piedoso, não é só uma palavra, é um investimento. Você está fazendo um investimento. Você fala muito obrigado, por favor, com licença, perdão. Essas palavrinhas, elas aparentemente são só palavras, mas não são investimentos. Cada vez que uma pessoa fala muito obrigado, perdão, gratidão, pois não, sim senhor, sim senhora, me perdoe, me desculpe. Claro, com certeza, está aqui. Essas ações, elas são servir. Quando uma pessoa vem e pede dinheiro para você, você não tem ou você não quer, você fala, perdão, querido, da próxima vez eu dou, tá bem? Essa gentileza, esse cuidado ao dizer não, é piedoso, é como dizer sim, é caridoso. Todos os atos de gentileza são piedades, são caridades que nós realizamos. Caridade não é só dar objetos, caridade é ação, atitude, pensamentos. Tudo é caridoso, tudo é piedoso. E o Akash registra cada um desses detalhes. Então, é muito difícil você não fazer atos piedosos. Convivendo numa sociedade em que as pessoas cultivam esse comportamento geral, as mães educam, e são atos piedosos. Esses atos piedosos vão produzir para a pessoa resultados piedosos. Então, é muito raro que a pessoa não faça mais atos piedosos do que atos impiedosos. É muito mais fácil, é muito mais comum ela fazer ato piedoso do que ato impiedoso. Quer ver só uma coisa? Por exemplo, quando você está comendo, né? Quando você está comendo, você come, você se alimenta e fala, que delícia, que maravilha, ai, que bom. Talvez você não tenha pensado, gratidão ao rapaz que plantou, o engenheiro que analisou a semente, o pessoal que transportou.
Talvez, você não tenha pensado nada disso, mas o seu ato de se sentir satisfeita, de feliz, de emitir gratidão, é piedade para com todas essas pessoas que fizeram. Todas essas pessoas fizeram atos piedosos. A gente vai falar que isso é trabalho. Trabalho é o que a gente entende nas nossas relações. Trocar dinheiro por atividade é como trocar figurinhas. Na verdade, o que nós estamos fazendo é servindo um ao outro. A natureza da alma é o Sanatana Dharma. Sanatana significa eterno e Dharma, ocupação. A ocupação eterna da alma é servir. De qualquer maneira, ele está servindo um ao outro. Por exemplo, para dar uma referência, Sanatana Dharma para água é sempre molhar, no estado sólido, líquido, gasoso, vaporoso, sei lá o que, sempre molha. Isso chama-se constituição intrínseca, ou seja, Sanatana Dharma daquele objeto. E a alma tem um Sanatana Dharma. Inclusive, a cultura védica, os indianos chamam a cultura védica de Sanatana Dharma. Né? Se você vai lá, você fala cultura védica, eles entendem, mas é mais comum, se você disser Sanatana Dharma, é mais comum para os eruditos, os que são, né, os líderes da sociedade, entendem como Sanatana Dharma. Então, o Sanatana Dharma da alma está sempre servindo um ao outro. Então, todas essas ações de servir, por exemplo, o besourinho, né? Ele está lá comendo o estequinho, o cocôzinho do bichinho, está metabolizando, a formiguinha está entrando no buraquinho, o cupim está destruindo a madeira, apodrecendo. Eles estão fazendo o quê? Servindo ao ecossistema, viabilizando para que lá na ponta um ser humano possa se sentar e comer e dizer, que maravilha, que bom, que gostoso viver. Então, esse Ananda que é produzido lá na ponta, todo o ecossistema recebe royalties por esse esforço coletivo. E eles são, então, indenizados de acordo com as suas atividades piedosas. Então, todos estão realizando atividades piedosas. Para que a pessoa consiga regredir à forma de vida animal, ela precisa se esforçar muito em ser destrutiva, em ser malévola, em fazer atos de maldade de forma consciente. Os atos de maldade, de crueldade, de violência de forma inconsciente não são considerados gravidade, uma gravidade, digamos assim, pontual, uma gravidade local. É sempre por gravidade coletiva. Por exemplo, o ato de matar e comer os animais. Não é uma gravidade local, individual, porque as pessoas são ignorantes. Elas não sabem o que estão fazendo. Elas apenas ignoram. Então, como é que se dá o resultado do retorno? Sempre coletivo. Não é nunca individualizado, é sempre coletivo. Sempre que tem um karma coletivo, tem a ver com uma produção de violência coletiva com base na ignorância. Aí você vai ter um karma coletivo também. Agora, uma pessoa que sabe, que tem o conhecimento de que isso é violência, de que isso deve ser evitado, e ainda assim o faz, aí sim está cometendo uma atividade de violência consciente. Nas leis, por exemplo, é assim, se você é um analfabeto e você estaciona o carro num local proibido, o guarda vem e multa. Mas se você mostrar que você não sabe ler, o juiz neutraliza a multa e vai dar uma advertência, né, verbal, vai fazer um trabalho social, alguma coisa assim, e vai escrever, peraí, se você não é analfabeto, como é que estava dirigindo? Então, vai no CPF a multa, tá? Você vai ter que fazer trabalho social para você se corrigir. Então, sempre tem atenuantes, tá? Para esses casos aí. Agora, quando a pessoa tem conhecimento e ainda assim o faz, sabendo que não deveria fazer, e o faz, aí isso é considerado uma infração. Então, aí essa infração, ela é rastreada pelas leis do karma, e essa pessoa vai receber os resultados equivalentes e vai ser punida de forma equivalente. Então, é verdade, sim, que certas pessoas até mereceriam nascer em corpos de animais, como, por exemplo, vamos colocar aí porcos, né? Os porcos, as pessoas comem porcos, as pessoas querem comer porcos, então é preciso de ter porcos para que elas comam, correto? Então, vamos imaginar que nós somos o governo, tá? Então, tem que ter os porcos, porque os seres humanos, muitos deles comem porcos, e eles querem comer os porcos. Agora, os porcos também são almas, né? São almas. E aí, o que a gente faz? E a vida de um porco para a produção de grande escala é infernal. Se você entrevistar um porco numa granja e perguntar o que você acha dos seres humanos,
eles vão dizer diabólicos, eles são filhos do Satanás, eles são o cão, eles são o inferno, eles são os senhores do inferno. E a sua vida como é que é? A minha vida é infernal e os seres humanos são o diabo. Essa que é a realidade. Do ponto de vista de um porco, os seres humanos são o cão, o diabo, o Satanás, o sei lá o quê. Porque a vida de um porco de granja é infernal. E a forma como eles morrem não é nada confortável. Então, quer dizer, é infernal. Agora, a gente pega almas inocentes e coloca numa vida infernal para depois ser morto, né, decapitado e devorado pelos seres humanos ignorantes. Se nós somos o governo, então, colocando almas inocentes para viver a vida de um porco, porque a gente poderia ser um javali solto na floresta, mas nasce como um porco de granja. O que nós definimos que um ser, uma alma nasce num porco, como a forma de um porco de granja, e a outra nasce na forma de um javali que anda pela floresta e mexe com o focinho na terra e pega a batatinha lá e come, sai feliz, pula na água e não sei o quê, e corre da onça e luta com não sei quem e tal, e vive a vida dele na floresta. O outro fica preso, recebe choque, não tem convivência com os filhinhos, fica ali só comendo, engordando, e depois é esfaqueado e devorado pelos seres humanos. Como assim? Como é que a gente define quem é essa alma e quem é outra alma? Por que uma tem um destino de liberdade e a outra é um prisioneiro? É muito simples. Aquela alma que está ali servindo como um porco de granja não é um inocente. Essa alma, ela tem um histórico que justifique ela estar ali, porque se não fosse assim, o universo seria caótico e não haveria justiça social do ponto de vista de Deus. Agora imagina, por exemplo, se você tem, né, um pedófilo, serial killer, um assassino, uma pessoa violenta, que comete muitos crimes e mata as pessoas, etc, etc, e não foi pego pela justiça, viveu a vida toda em liberdade, morreu, e ninguém nunca ficou sabendo de nada, e ficou por isso mesmo. Né? Essa pessoa não poderia ser um voluntário para nascer como um porco, para servir de alimentos para os seres humanos, já que é necessário que haja porcos para os seres humanos comerem? Então, quer dizer, se houver inteligência e justiça social na existência, na criação, então certamente essa alma ela está passando por um sistema de reciclagem ou um sistema de reavaliação dos comportamentos humanos, de tratamento. Até porque, olha só, do ponto de vista prático, por exemplo, a gente pega o governo, né, tem sistemas, muitos governos, muitas prisões têm um sistema de trabalho. A pessoa trabalha lá, né, e esse trabalho, uma parte... Né, vamos dizer que um cara assaltou uma mercearia do supermercado. O cara da mercearia estava quase falindo. Ele precisava daquele dinheiro para pagar umas contas para conseguir continuar girando a mercearia dele. Aí o ladrão vai lá e rouba, ele vai à falência, o filho sai da faculdade, ia ser formado como médico, tem que sair da faculdade e vai trabalhar na empresa de um tio, sabe, como motorista, sei lá o quê, alguma coisa assim, e deixa um médico, a sociedade humana pede um médico por conta do rapaz que roubou, tá? E a gente fica sabendo esse histórico todo aí. Beleza. Aí ele foi pego pela polícia. O que a gente faz com ele? A gente pode ter duas opções. Nós mandamos ele para uma prisão, ele vai ficar lá inerte, lá, parado lá, ou nós podemos colocar esse ladrão para trabalhar e parte do salário dele vai como indenização para a família que ele assaltou até cobrir todos os gastos e prejuízos que ele causou na família e custear a faculdade do rapaz. Né? Seria mais inteligente esse método ou simplesmente colocar o bandido numa cadeia para ele ficar lá 30, 20 anos lá, inoperante, inerte, enlouquecendo, criando paranoias, e muitos se suicidam lá dentro por conta dessa tédio, né, desesperador que é viver ali, clausurado, sem ação nenhuma. Então, seria muito mais produtivo que essa pessoa trabalhasse para devolver, para pagar os prejuízos causados na família. Por quê? O fato de esse rapaz ficar preso só alivia a humanidade de ele não continuar produzindo prejuízos. Mas e os prejuízos que ele já causou? Como é que fica? Ele vai continuar causando prejuízo ainda, porque agora, além de ele ter prejudicado a família, essa família ainda tem que pagar para o governo manter ele preso. Ou seja, são dois prejuízos, sem nenhum retorno. Não é muito inteligente esse sistema. Não é? Então, não é muito mais inteligente que ele trabalhe para indenizar a família que ele prejudicou? Então, agora, vamos dizer que Deus seja inteligente, não, né, seja como nós, que
sim, têm dificuldades, né, de ser produtivos. Mas vamos dizer que Deus seja inteligente. Vamos apostar com essa probabilidade, porque vai que dá, né, vai que dá certo, né, vai que ele é inteligente mesmo. Então, a distribuição de indenização das almas seria muito mais racional se essas almas infratoras nascessem de maneira que elas indenizassem os demais pelos prejuízos que elas causaram, e não apenas serem lançadas para o inferno para ficar lá presas, porque vai adiantar o quê? A gente vai se livrar de um problema, mas não vai indenizar os prejuízos causados. Então é muito mais produtivo que essa alma indenize as pessoas, e no ato de indenizar ela também é reeducada automaticamente, é mais produtivo. Então, se uma alma tem que ir ao inferno, ou se ela tem que nascer como um porco de granja para servir os seres humanos que precisam comer porcos, é muito mais produtivo que ela nasça como um porco. Então é bem possível que esses seres, essas almas que estão aí, né, tenham essas condições aí. Agora, nós não queremos isso. Por exemplo, quando você mora numa cidade, e aí o governo fala que vai construir uma prisão na sua cidade. A cidade se mobiliza para dizer, não queremos uma prisão aqui. Leva a prisão para outro lugar. Tem muitas cidades que rejeitam a teoria do governo, o governo paga a indenização, não sei o que, a cidade não queremos prisão aqui. Então, nós humanos, nós não queremos ter aqui no nosso planeta prisioneiros desse nível. Nós não queremos ter uma prisão. Então, para nós nos livrarmos dos prisioneiros nessas condições, a gente precisa parar de se alimentar dos animais, porque possivelmente esses animais que vivem vidas cruéis, demoníacas, e depois são devorados, são prisioneiros, passando por indenização, servindo à humanidade para recuperar os prejuízos que elas causaram à humanidade. Então, não é favorável comer esse tipo de alimentos, porque você se envolve num karma aí complicado. E aí, né, assim, atrapalha a sua vida aí também, tá? Atrapalha a sua vida, a sua família, a sua rede, né, o seu campo, é perigoso. Aí isso sim, tá? Pode ser perigoso. Agora, se a pessoa faz de maneira ignorante, sem saber desses problemas, ela não vai ser, claro, né, assim, ela não vai ser chamada a atenção no mesmo nível, vai ser diferente, mas vai ter um tipo de, sabe, um tipo de educação para que esse ser chegue ao ponto de entender que isso não é favorável. Galinhas de granja, por exemplo, que vivem 90 dias, o bico delas são cortados, elas não podem ter relação sexual, não podem viver, nunca podem fazer amor com um galinho, não podem conhecer um Josézinho da Silva, nunca. São injetadas de hormônios para ficarem botando ovos constantemente. É uma vida. Aí você chega numa galinha dessa e pergunta, senhora galinha, como é a sua vida? Infernal. E os seres humanos? São os diabos na Terra. Eles dominaram, eles são os senhores do mundo, eles são o cão, o diabo, o Satanás encarnado. Mas, senhora, não fala assim. Tu dizes porque você não é uma galinha como eu. Se torne uma galinha como eu e você vai ter a mesma opinião que eu, querida. É assim que a galinha vai falar, tá? Se você puder entrevistar, não, né? Mas é mais ou menos isso. Isso é uma hipérbole? Sim. Mas é irreal? Não. É real, tá? É só uma hipérbole. Não quer dizer que não é real. Agora, quem são essas almas que estão fazendo o papel dessas galinhas? Porque tem galinhas que vivem na fazenda, que andam por aí, tem o galinho lá, que é o Joãozinho, que de vez em quando está presente para, né, fazer um carinho e tal, aí vem os ovinhos, vem os pintinhos, e aí tá, beleza, a vida segue. Mas aí, você nasce, fica preso numa gaiola, não sai, não anda, tem muitos que ficam atrofiados, engorda, assim, tipo, e morre depois. Hello? O que está acontecendo aí? Então, quem são essas almas que vivem essa condição infernal? Políticos que roubam dinheiro da merenda escolar não poderiam nascer como galinhas para ficar botando ovo para os seres humanos? 1, 2, 3, roubou quanto? 50 milhões de reais. Ok, então vamos colocar aí uns 50 milhões de vidas como galinha para botar ovos? Os seres humanos precisam comer galinhas. É preciso de voluntários ou alguém para ser uma galinha. Por que a gente vai pegar um inocente para nascer como uma galinha nessas condições se a gente tem tantos voluntários disponíveis? É só recolher os políticos que roubam dinheiro público e prejudicam as pessoas para essa função. Ladrões, pessoas que furtam, que roubam, que trapaceiam. Seria interessante elas nascerem como galinhas, porque os seres humanos querem comer as galinhas e precisam de ter galinhas. E as almas têm que se apresentar para viver como galinhas. Então a gente vai pegar inocentes para nascer como galinhas. Olha só que interessante, né? Esses inocentes não têm direito de defesa, eles são só simplesmente jogados para nascer como galinhas e pronto, é isso mesmo? Quanto que outras galinhas
saem por aí andando, ciscando e tendo pintinhos, e tendo vida e família, e tendo uma história, e tendo uma experiência orgânica saudável de vida, apesar de que no final da vida, mas pelo menos teve uma vida, né? Não foi infernal a vida delas. Então, quem são essas almas que estão fazendo o papel de galinha na granja e as almas que estão vivendo aí, né? Voando aí, pulando de galho em galho, sei lá o que mais que elas fazem, que é a vida de galinha delas. Entendeu? Pensa, para pensar. Se o universo for racional, quem são essas pessoas que estão vivendo nessas condições? Tá? Agora, nós, como seres humanos civilizados, nós não queremos prisioneiros no nosso planeta, na nossa vizinhança. Então, o que nós temos que fazer? Ensinar as pessoas a deixarem de serem compulsivas, deixarem essa necessidade de comer esses alimentos, porque sempre que o ser humano necessita desses alimentos, prisioneiros são trazidos no ambiente para cumprirem pena aqui na Terra. E isso não é legal, porque a vizinhança fica meio cabulosa. Confirmado. Tá? Então, gente, olha só. Agora, como eu disse, para chegar numa condição assim, é necessário, sabe, assim, muita coisa. É necessário insistentemente, persistentemente, conscientemente provocar, né, assim, o infortúnio aos demais para receber uma punição dessa natureza, nascer como corpos de animais, tá? Essa afirmação dos sábios é uma hipérbole, é um exagero, mas não um exagero irreal, é um exagero real. Quantas crianças são sequestradas? A proporção é muito menor do que as que não são sequestradas. Então, o perigo é real, mas não na proporção que é apresentada, porém é um perigo real. Então, é um perigo real nascer nos corpos de animais? Sim. Tem seres que nascem nos corpos de animais para cumprir pena, para pagar indenização, para retribuir, para devolver à humanidade os crimes cometidos contra a humanidade. Então, é preciso nascer, porque os seres humanos precisam comer, querem comer esses tipos de alimentos, tá? E está tudo bem, porque a humanidade está progredindo, então gradualmente vai, né, se libertando dos maus hábitos. Por exemplo, a gente tinha hábitos de escravizar as pessoas, escravizar as mulheres, maltratar, né, os animais, e nós estamos nos livrando desses hábitos. A gente está evoluindo. Lá na frente, a nossa alimentação vai ser absolutamente vegetariana, nós vamos deixar os animais livres para viverem felizes, assim como nós, humanos. Então, vai ser uma vida mais harmonizada. No momento, a gente ainda tem hábitos meio terríveis, meio violentos. É por isso que a humanidade, de vez em quando, entra em conflitos, tem guerras aqui, guerras ali. É porque nós temos hábitos violentos e aí tem karma coletivo. E esses karmas coletivos se envolvem, né, com a fúria da natureza, o resultado consequente aí de certas reações coletivas, que infelizmente nós temos que viver como grupo, e não é só lá, aquele país lá, todos nós estamos envolvidos. Não há protegidos diante de um karma coletivo quando você tem uma comunidade que pratica violência coletiva. Então é natural que o resultado seja coletivo para todos, tá? Aqui ou ali, isso sempre vai acontecer enquanto nós tivermos hábitos violentos, tá bem? Então trata-se de uma hipérbole, entretanto o perigo é real, mas não na proporção como está sendo apresentado aqui, tá bom? É só para entender o funcionamento do mecanismo, tá bem? Eu vou finalizar aqui, eu não vou conseguir entrar na segunda pergunta hoje, tá, gente? Porque eu acho que esse tema aqui já foi em si tá? Por não obedecerem às leis de Deus. Qual lei de Deus, exatamente? Porque existem tantas leis de Deus, né? Tem leis de Deus que permite às pessoas fazerem certos crimes. Por exemplo, tem lei de Deus que vai dizer, teoricamente, né? Lei de Deus, aspas, tá? Vamos abrir umas aspas aí também, porque, né, assim, nem tudo que reluz é ouro. E a gente tem que saber definir o que é uma coisa ruim de uma coisa boa de uma coisa melhor de uma coisa excelente. Sem essa capacidade de discriminação, você não consegue progredir. Você vai fazer bobagem achando que aquilo é uma grande vantagem. No final, o resultado vai ser que você vai pagar a conta. Tá? Quem paga a conta é você no final, tá bem? Então tem que ficar atento para desenvolver esse senso de discriminação, essa inteligência refinada para saber diferenciar entre as coisas. Então está falando de qual lei de Deus exatamente? Porque tem lei de Deus que vai permitir que você mate outras pessoas, tá? Teoricamente seria a lei de Deus, né? Vai, desce e mata todo mundo, vai lá e mata aquele lá e mata todos. Agora, o ato de matar não é necessariamente violência.
em todas as circunstâncias. Você, por exemplo, um soldado, um policial, matando um sequestrador, é um ato de paz, é um ato de compaixão, tanto para com o sequestrador, quanto para com a vítima, quanto para com a sociedade. Então, é um ato benéfico. Quando uma pessoa ruim, assim, que está causando mal, é abatido por um policial, ok? Então, como é o caso, por exemplo, de Arjuna. Quando Arjuna, ele estava na guerra, ele matou muitas pessoas, mas aquilo é um ato de piedade para com os demais que estavam sendo tiranizados por aquele tirano. O próprio Krishna, ele matou o próprio tio, chamado Kansa, né, na Lila. Só que o Kansa era pernicioso, era ruim, era prejudicial. Então, isso foi um ato de paz para com os demais, tá bem? Então, é mais ou menos isso daí, tá? Agora, porque não obedecem às leis de Deus. Ok, tem leis de Deus que é para pessoas extremamente bárbaras, violentas, agressivas e ignorantes crônicos. Tem leis de Deus que são para as pessoas que já estão mais ou menos já querendo entender o que estão fazendo. Tem lei de Deus para aqueles que são pacíficos e tem lei de Deus para aqueles que são transcendentais. Assim como tem numa clínica, você tem a ala vermelha, a tarja preta, a ala preta que as pessoas ficam presas, sei lá, em jaulas, porque mordem as outras, ok? Tem que tomar remédio controlado para poder ficar calmo. Tem aquelas que são perigosas, mas elas não ficam acorrentadas, elas só ficam presas. Tem aquelas que já podem caminhar no pátio, e tem aquelas que têm autorização de ir para casa e voltar para a clínica, que é o pessoal já da ala da homeopatia. Então, você tem tarja preta, tarja vermelha, tarja rosa e tarja branca, e tem aqueles que são médicos trabalhando dentro da clínica. Tá? Então, tem leis de Deus para todos, inclusive para os médicos que trabalham na clínica. Tá bem? Muito bem. Agora, nós temos ainda aqui vão perder essas formas de vida humana, tá bem? Então, é isso, tá bom, gente? Então, vamos pontuar isso daí, tá? Dessa forma. Trata-se de uma hipérbole, trata-se da ansiedade dos sábios em querer proteger os seres humanos para que eles progridam, para que eles evoluam rápido, para que eles sejam emancipados, para que eles tenham qualidade de vida, assim como uma mãe quer que o filho se eduque para ter qualidade de vida, para ter uma capacidade de relação social saudável, etc. Tá? Então, trata-se de uma hipérbole, porém, uma hipérbole não é um ato falho, ou seja, não é uma falsa afirmação, é apenas uma ênfase daquele perigo que está querendo ser apresentado ou daquela qualidade que está sendo apresentado. Né? Por exemplo, eu te amo tanto que eu quero te dar a lua. É uma hipérbole. Né? É uma ênfase da quantidade de amor, né, que a pessoa tem. Nossa, eu estou com tanta sede que eu vou secar o rio, vou beber o rio inteiro, de tanta sede que eu estou. Ok? É uma hipérbole. Então, isso são hipérboles, tá? Muito bem. Então é isso. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta que queira fazer relacionada com o tema, senão a gente encerra aqui, tá bem? Uma pergunta da Devi. Então, supondo que as pessoas parem de comer... Chega mais um pouquinho aqui, mais perto, para o pessoal... Eles vão ouvir. Imaginando que a pessoa... Só um minutinho, pessoal. Muito bem, pessoal. A Devi vai fazer pergunta, eu vou virar aqui para ela. Então, supondo que as pessoas parem de comer porcos, por exemplo. Não apenas porcos, né? Mas galinhas, mas bois. Isso não quer dizer que podem continuar a ter, por exemplo, pedófilos, serial killers. Então, como é que eles vão? Eles têm que ser educados. Primeiro que vamos supor que aconteça de uma redução dramática, né? Assim, isso vai acontecer dentro talvez de 100 anos ou pouco mais. Mas vamos ver
imaginar que a gente já está no futuro e tem uma redução dramática do consumo de violência contra os animais. Automaticamente, o nível de pessoas neuróticas e com problemas psicológicos diminui também. É como num barco, por exemplo, se o barco está no mar, se a maré sobe, ele sobe, se a maré desce, ele desce. Então, diminuindo o índice de produção de violência, diminui também o índice de produção de pessoas com defeitos emocionais como consequência dessa violência. Então, a gente vai ter muito menos casos de pedofilia, de loucura, etc. Agora, se acontecer de haver, ainda assim, alguns desses daí, eles são alocados para planetas inferiores, como a Terra no momento, onde as pessoas ainda precisam comer esse tipo de alimentos. Eles são alocados. Então, muitos desses infratores aqui na Terra são alocados de outras regiões, de lugares, diferentes lugares do universo, em que essas pessoas precisam passar por correções educativas. Então, eles são alocados para cá. Por exemplo, aqui, próximo de nós, tem uma prisão ali, né, na cidade próximo de nós. Mas tem prisioneiros ali que vieram do Amazonas. São alocados de outras regiões, entendeu? Então, tem certos lugares, prisão de segurança máxima. Não é em todo lugar que tem. Então, recebe prisioneiros de várias partes do país. São alocados naquele local específico. A Terra é utilizada para esses propósitos de alocação de criminosos e, enfim, infratores de diferentes regiões do universo, não apenas da Terra. Os da Terra também podem cumprir pena aqui. Mas, como o espaço, o ambiente é altamente produtivo e receptivo para infratores, então a Terra continua recebendo infratores de diferentes regiões. Mas assim que nós resolvemos esse assunto, a gente consegue simplesmente transferir esses prisioneiros para serem alocados para cumprirem penas em outras regiões e liberar o ambiente desse tipo de problema, né, que tem aí, entendeu? Mas isso é um processo que demora e a gente demorou, nós precisamos de 10 mil anos, pelo menos, de história registrada para parar de escravizar seres humanos. Então, quanto tempo... E os seres humanos têm voz ativa, reclamam. Quanto tempo a gente vai precisar para parar de matar e devorar os animais que não têm voz ativa? Que não sabem falar, que não sabem se defender, que não sabem dizer, gente, para com isso, por favor, está incomodando aqui a nossa vida pacífica. Vai demorar um pouco, mas é natural. O universo é progressivo e é uma tendência natural que nós superemos esse hábito negativo. Olha, fizemos isso com seres humanos, negros, mulheres, índios e tal, etc. E a gente superou toda essa violência. Há 2 mil anos atrás, as pessoas espetavam as pessoas em espetos, colocava betel, que é tipo de um petróleo primitivo, e ateava fogo ou mel, e colocava... As pessoas eram usadas como tochas vivas para comemorar a vitória de um rei sobre outro. Imagina, isso era feito em praça pública e isso era um show, as pessoas gostavam de ver. Imagina os coliseus romanos em que os homens se matavam publicamente na frente de todo mundo e às vezes bestas devoravam as pessoas e aquilo era atração para famílias com crianças vendo. Eram psicopatas coletivos e aquilo era normal. A gente superou isso. Isso foi apenas 2 mil anos atrás. Quer dizer que nós progredimos muito. Agora, os animais, eles são o último da fila porque eles não têm voz, eles não falam, eles não sabem expressar o sofrimento que eles passam. Então, a gente chega junto neles. Mas vai chegar um momento que nós vamos parar com isso daí também. Né? A ignorância é superável. Entendeu? E infratores podem ser alocados para outras regiões. E tem algumas terras que são inferiores à nossa, inclusive. Tem certos infratores daqui que cumprem penas lá. Mas, assim, tem terras que são superiores à nossa. A nossa é uma terra intermediária, está no meio termo. Então, nós estamos numa fase de transição. Mas a gente recebe infratores bastante aqui ainda. Obrigada. Ok? Muito bem, então. Ok, então eu vou deixar vocês, tá? Aqui com a Dev e a Somini que vão dar sequência. Eu vou fazer um registro. Eu passei os últimos 30 dias, os últimos 2 meses, fazendo uma coisa especial aqui
para justificar nossas atividades da Seva, que é uma casa na árvore. Hoje eu vou fotografar tudo, eu quis fazer ela, né, pronta, assim, para não gerar expectativa, e depois, de repente, alguma coisa não dá certo, eu tenho que parar e criar frustração. Então, construir uma casa na árvore para as crianças da nossa comunidade lá, para as crianças em geral. O grupo de escoteiros daqui da cidade foi na fazenda visitar a fazenda, viram a casa da árvore, falaram, e já se encantaram e querem fazer um acampamento lá ao redor da casa da árvore, porque é uma coisa diferente, não é muito comum por aqui. E a gente tem uma casa na árvore lá. Linda, linda, fica no alto, maravilhosa. E está concluída, nós vamos fazer a inauguração, a festa de inauguração para as crianças agora no domingo. Então vai ser tudo registrado, fotografado, e nós vamos mostrar para vocês o trabalho social que nós fizemos aqui com a Casa na Árvore, com as crianças, junto com as crianças aqui da nossa comunidade e as crianças da cidade, porque a ideia é agora a gente interagir com as escolas e levar as crianças para fazerem experiências de acampamento, de final de semana, lá na comunidade, com rio, com bastante frutas, alimentação vegetariana, para eles conhecerem essa possibilidade, né? E, enfim, interagirem conosco para, quem sabe, com essa simbiose aí, a gente conseguir, por osmose, né, espalhar essa ideia auspiciosa de uma vida simples, com alimentação amorosa, com respeito às vidas e de forma saudável e alegre, né? Então é isso aí, tá bom, pessoal? Cuidando das nossas crianças, porque elas são um caminho seguro para se conquistar a simpatia do Senhor Supremo para as nossas causas pessoais e humanitárias, tá bem? Muito bem, obrigado pela atenção de vocês. Então eu tenho que sair agora, porque os trabalhadores, eles estão me aguardando lá, eu estou aqui na cidade, né, na Seva, e aí, nesse caso, quando a gente faz esse movimento, a gente precisa, não é, estar assim, bem consciente para que tudo funcione bem. Então, eu tenho que ir agora e vou deixar vocês com a Devi, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.